Seja muito bem-vindo ao dia 12 da Jornada Propósito. Nos dias passados, nós conversamos um pouco sobre a nossa identidade, quem nós somos, as características de como age um filho de Deus, quais as características, quais as atitudes de um filho de Deus. Porque o nosso propósito é exercer a nossa identidade. Precisamos caminhar de acordo com essa identidade, mas para caminhar de acordo com essa identidade, precisamos conhecer quem de fato nós somos. Nós conversamos ontem sobre adoração, sobre confiança, sobre obediência. E hoje nós vamos conversar sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós usamos o texto base de que Jesus agradou a Deus. Lá em Mateus 3,17 está escrito que ele é o Filho amado que agrada a Deus. Deus disse isso para ele após ser batizado. Então, precisamos copiar Jesus, precisamos agradar a Deus através das nossas vidas. E hoje nós vamos ler um pouco em Hebreus 11, que é basicamente o texto que traz os heróis da fé, a natureza da fé, o que eles fizeram para serem considerados heróis da fé, o que é muito maravilhoso e vai enriquecer muito as nossas vidas. Acabei de citar para vocês o que está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Mas o que de fato é fé? O que é a fé? Quando nós vamos para o começo do capítulo, está escrito assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nossa, como assim? A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que nós esperamos? Sempre estamos esperando por algo. Estamos esperando por alguma coisa. Nós podemos esperar as promessas de Deus serem cumpridas em nossa vida, ou podemos esperar pelo pior. De ambas as formas, estamos esperando por algo. O medo é a fé no império das trevas, porque a gente espera o que é ruim acontecer. Muitas vezes eu estaciono o carro e vou cuidar de alguma coisa e no trajeto eu fico pensando, caramba, será que aquele local é perigoso? Será que eu vou encontrar o carro quando eu chegar lá? Que pensamentos malignos, é como se eu esperasse o pior. E ali eu uso o ridículo para poder brincar com o meu cérebro, para ele parar de ficar focando nesses pensamentos intrusivos. Eu fico, quando eu chegar lá o carro vai estar pichado com flores, porque vai passar uns vândalos que são paz e amor e vai colocar flores, colocar aqueles símbolos hippie, e eu fico brincando com o meu cérebro, levando ele para o ridículo, dizendo que eles vão colocar um paisagismo, colocar ali flores, colocar grama em cima do carro, porque esses pensamentos intrusivos entram com força. E às vezes eu uso esse ridículo, é uma estratégia que eu uso para brincar com esses pensamentos, porque na verdade a gente tem que confiar. A certeza das coisas que nós esperamos é a vontade do Pai nas nossas vidas. Nós precisamos nos chegar a Ele e saber que Ele é bom e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, eu deveria deixar o carro lá estacionado e lembrar que se Deus não está na cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, se Deus está comigo, por que eu vou esperar pelo pior? A fé é uma mentalização. A fé é o que pensamos e o que acreditamos. Como está escrito, precisamos ter convicção dos fatos que nós não vemos ainda, mas que são promessas de Deus para as nossas vidas. Podemos ter fé no reino de Deus, na sua justiça, ou podemos ter fé em qualquer outra coisa. Em que coisas você tem acreditado? Você tem acreditado que sua vida é uma progressão de glória em glória, que você tem crescido, que você é próspero? Ou você tem acreditado que o pior vai acontecer, que tudo de mal vai acontecer? Você tem dito aquele versículo, mal que eu temia me sobreveio? Ou você tem esperado com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir a sua voz? Precisamos ter fé nas promessas e não fé naquilo que pode acontecer do pior. Muitos preferem crer na lei de Murphy do que crer na lei do Senhor. A lei de Murphy fala que o pior vai acontecer. Mas, na verdade, é uma grande desonra para Deus quando a gente não acredita na sua bondade, porque Deus é bom.
Muitas vezes a gente se confunde, se frustra, porque acha que coisas ruins aconteceram e aquilo não é bom. Ah, não é bom agora, estou sofrendo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O termo ali cooperar é sinergia, ou seja, duas coisas ruins vão acontecer e quando elas se juntarem, algo maravilhoso vai acontecer. É como o sal de cozinha, que os elementos separados, o sódio e o cloro, na verdade um é uma bomba e o outro é um veneno, mas quando juntos, eles são algo tão simples que tempera a nossa comida todos os dias. E assim é a nossa fé, precisa agir, sabendo que coisas estão acontecendo, mas elas vão cooperar para o nosso bem. Os fatos que nós não vimos ainda vão se concretizar, porque a promessa que ele deu vai se cumprir. E esse assunto ele é muito vasto. Quando a gente vai entender um pouco mais sobre o nosso cérebro, nós vemos que o padrão do nosso cérebro é economizar energia. É muito difícil acreditar no melhor, é muito difícil crer no impossível, porque nós temos essa resistência natural. Quando nós não temos experiências com Deus, quando a gente ainda está caminhando, quando a gente se frustrou, se decepcionou por conta própria, o nosso cérebro não quer abrir margem para essa frustração, ele não quer sofrer de novo. Como se, você acreditou em Deus e não deu certo. Na verdade, nós precisamos confiar na vontade dele para as nossas vidas. A porta que ele fechou é um livramento para você. Então, precisamos ter fé. E o que é fé? É essa mentalização. É ter a certeza das coisas que ele já disse para nós. É caminhar de acordo com o que ele nos falou. É parar de confiar nessa vozinha do cérebro que fala: não acredita nisso não, tu vai se frustrar. Eu não me frustrarei, porque ele é fiel para cumprir. Porque para o cérebro é melhor continuar do jeito que está. Pode ser ruim o que for, mas é melhor continuar assim do que acreditar que vai mudar e não acontecer nada. Mas vai acontecer, está perto, vai amanhecer. O fim desse problema está próximo, essa solução está próxima. Deus está movendo atmosferas ao meu favor. Pode estar tudo ruim acontecendo, mas isso é para ir lapidando a nossa fé, ir provando a nossa fé, porque a nossa fé, uma vez provada, geração completa, e nós ganhamos perseverança, nós ganhamos paciência, nós ganhamos força do Senhor. Então, precisamos ter uma fé que move montanhas, como Cristo fala, que a nossa fé é tão pequena, mas se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente falaria de uma montanha: vá daqui para lá e seria feito. Precisamos combater esses pensamentos intrusivos que falam que não vai dar certo, porque vai dar, ele disse que daria. É assim que vivemos através da fé. Eu gosto de uma história de dois fazendeiros que os dois oraram para Deus pedindo chuva porque estavam passando por tempos difíceis. Um, saindo da sua oração, se levantou e foi cuidar do campo. O outro foi esperar pela chuva. Qual dos dois teve fé? Isso é colocar a nossa fé em ação, é orar, pedir a Deus, ver em sua palavra o que foi feito e agir de acordo com essa fé, porque a fé sem obras é morta. Precisamos andar de acordo com a nossa fé. Se fala muito sobre mentalidade, se fala muito sobre ser positivo, mas a fé não é apenas um positivismo, não é apenas dizer vai dar certo. A fé é atuar, é caminhar naquilo que acreditamos, aquilo que acreditamos na palavra. Como está escrito, gostaria de ler com vocês um pouco mais sobre o que está escrito em Hebreus 11. Está escrito: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, acreditamos na criação do universo, no Criador, que Deus é o Criador do universo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, através da sua fé, ofereceu sacrifício ao Senhor. Ou seja, ele agiu através da sua fé. Ele não apenas, eu creio em Deus e está tudo bem. Não, as suas obras
foram excelentes e ele foi aprovado. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E é isso que nós estamos falando nesses vídeos, nesses últimos vídeos, nessa última parte sobre identidade, que nós precisamos agradar a Deus com as nossas vidas. Precisamos parar de se preocupar tanto com o que Deus pode fazer pela gente, se preocupar tanto pelas bênçãos e se preocupar um pouco mais de agradar a Deus. O que eu posso fazer para agradar a Deus? O que eu posso fazer para agir como filho? Como é que eu posso agir de uma maneira que a minha vida seja para a glória de Deus? E olha só, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, porque não havia chovido sobre a terra. E sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Noé agiu pela fé quando construiu a arca. Ele não tinha certeza de nada sobre os detalhes, mas ele tinha uma certeza: se ele mandou, ele é fiel para cumprir. Se ele disse que viria chuva, a chuva vai vir. Eu preciso construir a arca. Ou seja, a nossa obediência mostra a nossa fé. A fé sem obras é morta. Então as nossas obras mostram a nossa fé. As nossas obras demonstram a nossa fé em Deus. É muito fácil falar, eu creio em Deus, mas vai vir outra pessoa, tá, me mostra como tu crê em Deus, que eu mostro as minhas obras, como está escrito em Tiago. Então precisamos elevar as nossas expectativas do que Deus vai fazer, do que Deus falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque nós andamos por fé e não por vista. Eu não vejo uma chuva, eu não vejo a chuva vindo, mas eu vou agir como se ela viesse. Eu vou agir, eu vou preparar o meu barco, vou preparar a minha arca, eu vou preparar a minha plantação. Porque aquele que pediu chuva e apenas esperou, ele só vai ficar na lama. Ele não vai aproveitar o tempo da chuva, ele vai perder o timing. Precisamos atuar dentro dessa fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Precisamos estar atento à sua palavra. Deus falou isso, poxa, Deus está falando isso agora nesse momento, então eu vou agir conforme o que Ele me falou. A situação não deveria definir a nossa fé, mas a nossa fé deveria definir a situação. A fé gera milagres, não o contrário. Cristo, quando curava paralíticos, curava enfermos, curava cego, Ele falava: seja feito conforme a tua fé, vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te curou. Precisamos definir a atmosfera através da nossa fé. Se Deus disse, prepara algo porque vai chover, não olhe para o céu procurando nuvens, só faz. Não vai perder teu tempo procurando os detalhes daquilo que é responsabilidade de Deus. Vai cumprir o que é responsabilidade sua. Eu vou dar um exemplo mais concreto, porque eu gosto que esses ensinamentos sejam práticos, porque precisamos praticar aquilo que aprendemos. Se a gente não praticar aquilo que aprende, seremos semelhante a um homem que vê sua face no espelho, dá as costas e se esquece do que viu. Se esquece da sua própria identidade, se esquece de quem é, do seu próprio rosto. Então, certa vez, em janeiro de 2023, eu não sei que data você está assistindo esse vídeo, mas para mim faz só alguns meses, houve a batalha da sabedoria. Eu não sabia se eu ia ser chamado, mas eu orei e falei: Senhor, só me leva até lá. E aí, quando eu encerrei minha oração, eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar para aquele momento. Comprei roupas, preparei a viagem e pela fé eu queria ir, eu queria que Deus me levasse até lá. Então eu precisava fazer por onde? Eu precisava estudar, eu precisava preparar minhas malas, comprar passagem, comprar roupas para ir, porque naquele momento eu havia doado algumas roupas minhas, então eu não tinha roupa para viagem. E quando eu recebi a ligação: oi, Gustavo, você foi selecionado para a batalha, você pode vir? Aí eu falei assim: meu amigo, eu já estou com tudo pronto, quando é que eu preciso chegar aí? Que horas eu chego? Como é que vai ser? Eu não fui me preparar depois de ser chamado, eu me preparei para ser chamado. Eu me preparei para ser chamado porque eu havia orado, o Senhor havia me mostrado grandes coisas. Para você entender um pouco mais do contexto, no dia 31 de janeiro,
Eu estava triste, desanimado, caramba, perdi mais uma oportunidade. Era uma oportunidade que eu poderia ter agarrado. Até que eu, passando pela rua, eu vi um carro, que era o mesmo modelo do carro que seria o prêmio da Batalha da Sabedoria. O Espírito Santo me perguntou, se eu te desse uma segunda oportunidade, o que você faria? E eu falei, eu agarraria ela com todas as minhas forças. Depois ele respondeu, pois eu te dou a segunda oportunidade. E foi nessa palavra que a fé foi exercida ali e a ação, as obras deram esse resultado. E é através desse resultado que eu te mostro a fé, que eu te mostro a fé em ação. É através dessas obras, através da fé consumada, ou seja, da fé exercida, através de executar, através da fé, que eu recebi o galardão de Deus, assim como está escrito. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Quando eu orei, eu falei, Deus me leva até lá. E eu creio que o Senhor já me levou. Eu creio na recompensa já daquilo que eu pedi, me leva até lá. E eu me preparei para ser levado. E Deus me levou até lá, de fato. Foi uma jornada maravilhosa. E assim é com as nossas vidas. Esse projeto, por exemplo, Deus falou, faça isso. E eu, tá certo, Senhor. Isso agora, né? Eu já te contei que eu desanimei na caminhada. É algo que eu estou tratando na minha vida, é parar de desanimar, porque eu preciso ter ânimo. Eu preciso estar confiante, com alegria no Senhor. Eu preciso fazer o que agrada a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força e é assim que nós nos enchemos de força. Mas voltando para o contexto da fé, a fé sem obras em si mesma ela é morta. Precisamos nos encher de fé através da palavra, através do ouvir da palavra, caminhar na palavra, ou seja, andar pela fé e executar essa fé para gerar obras. Obras que vão glorificar o Pai, que vão agradar a Deus. Eu não me canso de contar esse testemunho, porque toda vida que eu conto ele, as pessoas se alegram. Nossa, Deus fez isso por você, fez isso por mim, vai fazer por você. Esse testemunho é para aquecer seu coração, porque se Ele fez por mim, vai fazer por ti. Ele é o mesmo Pai. O meu Deus é o seu Deus. Ele fez por mim, vai fazer por você. E é assim que funciona o testemunho. O testemunho, quando eu escuto um testemunho, se ele fez por alguém, ele vai fazer por mim. Se ele curou um paralítico, como está escrito aqui, ele pode me curar, porque ele está vivo. É pela fé que eu me movo. Se está escrito aqui, é uma certeza e eu vou caminhar nela. Então precisamos ter essa fé inteligente, essa fé em ação. Precisamos realmente colocar em ação aquilo que nós aprendemos na palavra, porque isso agrada a Deus. Isso vai agradar a Deus. Precisamos ter uma vida que agrada a Deus. E nós sabemos a alegria do Senhor é a nossa força. Que a nossa fé possa realmente agradar ao Pai e que as nossas obras possam gloriar ao Pai. Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu espero, do fundo do meu coração, que tenha ficado claro o objetivo desse vídeo, que você tenha entendido o que é a fé, como aplicar a fé, como aumentar nossa fé, o que gera a fé, que são as obras, e como as obras são importantes, porque a salvação pela fé e não pelas obras, mas eu estou falando de galardão, eu estou falando de recompensa, eu estou falando de justificação, eu estou falando sobre ser um cristão atuante que traz o reino de Deus a esse mundo, como está escrito. Mas eu também sei que a palavra de Deus nunca volta vazia. A semente foi plantada. Tenha um coração como uma terra fértil, e que essa palavra, não que eu digo no sentido de que eu falo sobre mim mesmo, mas estamos lendo a palavra. Tire um tempinho agora, se possível, ou mais tarde, para ler Hebreus 11 e deixar que a palavra ganhe força no seu coração. Deixar que a palavra te guie, deixar que a palavra te direcione. Você precisa ter fé naquilo que Deus já disse. Como Pedro, Jesus disse, vem.
e ele pulou do barco e andou sobre as águas. E como ele, precisamos crer na palavra dele. A palavra foi a ponte que ele caminhou sobre as águas, porque o mar e o céu, um olhou para o outro e falou: e agora o que nós fazemos? O Criador chamou ele. O que nós fazemos agora? E Pedro andou sobre as águas. E é assim que nós caminhamos por fé. Só não deixe o vento te assustar. Se mantém focado no alvo. Não se importa com o que está no teu lado, nem à tua direita, nem à tua esquerda. Se importa só com o que está na tua frente, porque é isso que significa propósito. É aquilo que colocamos à nossa frente. Que possamos colocar a palavra à nossa frente. Colocar Jesus à nossa frente, Deus, o Espírito Santo, para guiar os nossos passos. Porque nós vamos alcançar aquilo que Ele prometeu. E se Ele prometeu, já é meu. Até amanhã. E que essas características possam entranhar no nosso coração e a gente possa viver segundo essa verdade. Amanhã vamos falar de mais características de um filho e como atuar nessas características para viver uma vida que agrada o Pai e praticar a nossa identidade celestial. Então até amanhã. Valeu!